Olá, eu sou a Priscila e você está no De Frente com o Mal. E no vídeo de hoje nós vamos contar o caso Amina e Belel Kandil. Rebecca Downey e Ahmed Kandil se conheceram quando ela tinha 28 anos e ele 30. Ela queria fazer faculdade de medicina e ele estava fazendo MBA em finanças. Eles gostavam de frequentar eventos esportivos juntos e ela disse que eles se divertiam bastante nessa época. Ahmed cresceu no Cairo e é muçulmano, enquanto Rebecca foi criada em Berlim e teve uma criação cristã. Ahmed e Rebecca namoraram alguns anos antes de se casarem, e quando se casaram, alguns anos depois, em 2003, nasceu Amina, a primeira filha do casal, e em 2006 nasceu Belel, o segundo filho. Daphne, uma amiga da Rebecca, conta que eles sempre faziam festas para as crianças, onde eles se divertiam todos, e o Ahmed era muito simpático, ele era um bom pai, cuidava bem das crianças. Em 2008, Ahmed ficou desempregado devido à crise que ocorreu naquele período. E como ele trabalhava em finanças, foi um ramo bem atingido por essa crise. É dito que nesse período o Ahmed não se preocupou muito em procurar emprego, sorria menos, era menos positivo e disse que a Rebecca estava mais preocupada com seu papel de mãe e cuidar dos filhos do que em ser esposa e uma profissional. Rebecca conta que o marido havia mudado bastante, não era mais a pessoa que ele era antes. Em 2013, Rebecca e Ahmed acabaram se separando. A Rebecca conta que por ele a relação teria continuado desse jeito mesmo, mas ela não estava feliz, então resolveu que queria colocar um ponto final na relação. As crianças então passaram a dividir o seu tempo entre a casa da mãe e do pai, né? Ficavam metade do tempo com o pai e metade do tempo com a mãe. A amiga de Rebecca ainda conta que a Ahmed estava dificultando muito para Rebecca conseguir ver os filhos e também estava ficando mais conservador com a religião, impondo isso até mesmo para os filhos. E a Rebecca não gostou muito disso porque ela não queria impor nenhum tipo de religião aos filhos, já que eles eram muito jovens para isso. Em 28 de agosto, 14 meses após a separação, Ahmed foi com as crianças para Toronto. Mas ele disse que iria voltar antes do dia 1º de setembro, que era o dia do aniversário da Amina. Ela iria fazer 11 anos. E a última vez que a Rebecca viu seus filhos foi nesse dia que o pai foi lá buscá-los para ir para Toronto. Rebecca conta que no dia seguinte, que foi uma sexta-feira, ela falou normal com o Ahmed, conversou com ele normalmente por mensagem. No final de semana ela mandou mensagens para ele e ele não respondeu. Então na segunda-feira, o dia do aniversário da Amina, ela ligou, mas ele não atendeu. Então naquela noite a Rebecca mandou uma mensagem para o Ahmed pedindo para ele desejar feliz aniversário para a Amina, mesmo sabendo que àquela altura eles já deveriam ter retornado. No dia seguinte seria o primeiro dia de aula das crianças, cada um estudava em uma escola diferente devido à idade. Então a Rebecca ligou para lá porque ela pensou que se ele estivesse na escola, tudo estaria bem, mas quando ela ligou, ela ficou sabendo que eles não estavam lá. E naquele momento ela entrou em pânico. A Rebecca, ela estava de plantão naquele dia, ela era a única anestesista que estava ali e tinha um paciente esperando ali por ela, então ela não podia simplesmente ir embora. Mas ela resolveu ligar para a polícia, para hospitais de Toronto, imaginando que talvez pudesse ter ocorrido um acidente. A Rebecca então ligou para o pai do Ahmed lá no Egito, a fim de saber se ele sabia de alguma coisa, mas ele disse que não sabia de nada, mas ela notou que ele não estava preocupado com o filho. E isso a deixou preocupada porque ali ela viu que ele sabia de alguma coisa e não queria contar para ela. A Rebecca então pediu para sua amiga Daphne ir até a casa do Ahmed, já que ela estava no hospital, né? E quando ela chegou lá, né, a amiga da Rebecca, ela viu que a casa estava toda fechada, não tinha nenhum carro na frente, mas ela viu uma cortina entreaberta e quando ela olhou lá dentro, ela viu que a casa estava totalmente vazia, não tinha móveis, não tinha nada dentro da casa.
8 dias depois, a polícia encontrou os registros do voo e ficou bem claro que, na verdade, a Maddie e as crianças não haviam ido para o Canadá. Eles pegaram primeiro um voo para Kiev, na Ucrânia, e logo depois disso para Istambul, na Turquia. Àquela altura, o FBI já estava a par da situação, então eles emitiram 2 mandados de prisão para o Ahmed, um para cada filho que ele havia sequestrado. O primeiro passo foi investigar as finanças de Ahmed, e assim eles conseguiram descobrir que o Ahmed frequentou uma espécie de campo de sobrevivência e também frequentou aulas de tiro. Isso deu indícios de que talvez ele e as crianças tenham ido para alguma mata, alguma coisa desse tipo, e também mostrou que ele já estava planejando sequestrar os filhos há muito tempo. A Rebecca conseguiu descobrir que o e-mail da Amina foi usado para fazer o check-in em uma área ali na Turquia, na divisa da Turquia com a Síria. E aquela era uma zona de guerra, e isso deixou a Rebecca desesperada. A Rebecca criou um site sobre o sequestro dos filhos para que, se alguém ficasse sabendo de alguma coisa, poder avisar ela. Mas até dezembro de 2015, ela não havia recebido nenhuma notícia, até que ela recebeu um e-mail do Ahmed dizendo que as crianças estavam bem. No e-mail ele diz que as crianças estão bem, né, como eu falei, que eles moram em uma fazenda e as crianças adoram. O Ahmed ainda falou que ele não teve escolha quando fez isso, porque sabia que, como ela era a única que trabalhava e talvez ela pudesse ser transferida para um hospital longe, ela poderia levar os filhos embora. Então ele resolveu levá-los embora antes que ela fizesse isso, e que quando eles tivessem idade para saber o que é certo ou errado, ele daria liberdade para eles entrar em contato com ela. Foi descoberto que aquele e-mail realmente era do Ahmed, era ele mandando o e-mail para ela, e pelo endereço IP eles descobriram que o e-mail saiu de um lugar ali na fronteira com a Síria, no mesmo lugar que a Rebecca descobriu que o e-mail da Amina havia feito um check-in. Então a Rebecca decidiu contratar um detetive turco para ver se ele descobria alguma coisa a mais do que o FBI, talvez. Mas a única coisa que foi descoberta é que o e-mail foi enviado, possivelmente, por um cybercafé ali naquela região. Somente em 2016 surgiu uma novidade. Descobriram que o Ahmed pediu uma identidade egípcia utilizando o endereço do pai. E juntando a isso o fato de que o pai do Ahmed tem uma fazenda, o FBI desconfia que talvez as crianças estejam lá no Egito com o pai do Ahmed. E se as crianças realmente estiverem no Egito, isso dificulta muito, porque lá sequestro parental não é crime. Para eles, como o Ahmed é pai biológico das crianças, ele tem direito de fazer o que ele quiser com as crianças, levar para qualquer lugar, mesmo sem falar isso com a Rebecca. Infelizmente, a Rebecca, como mãe, não consegue fazer nada para recuperar os filhos. A Daphne, a amiga da Rebecca, acha que o Ahmed inventou alguma história de que a Rebecca tenha sofrido um acidente fatal, ou então simplesmente tenha proibido os filhos de usar a internet, telefone para entrar em contato com a mãe, já que eles eram muito apegados a ela e com certeza iriam querer entrar em contato. Infelizmente, após todos esses anos, a Rebecca ainda continua sem saber aonde os filhos realmente estão. Bom, então é isso. Esse foi o caso de hoje. Quero pedir para você dar o seu like, se inscrever no canal, deixar um comentário aí para nos ajudar e ativar também o sininho de notificação para ficar sabendo dos próximos casos. Então é isso, até a próxima!